bem-vindos a mais um episódio da nossa série, O Advento. Ontem nós tivemos mais um domingo de Advento, um tempo muito especial. A gente está pertinho do Natal, estamos chegando nessa época tão boa, tão doce, né? A gente lembra de família, a gente lembra de tantas coisas boas. E se você tem uma memória negativa do Natal, às vezes de solidão, às vezes por ter perdido alguém que amava, ou por Natal ser sinônimo, às vezes, de na sua casa briga, confusão, dissensão, na mesa, aquela conversa de política e que traz tristeza, que você possa ressignificar o Natal esse ano, que você possa entender a verdadeira motivação que é Cristo Jesus e tornar Ele conhecido na tua casa, na tua família, na tua empresa, faculdade, que as confraternizações, Cristo seja mencionado, que você faça Cristo conhecido nesses lugares, sabe? A Bíblia diz sobre aqueles que estavam com uma atalaia sobre os muros em Israel: vós que fazeis lembrar do Senhor, não descanseis e nem dê a Ele descanso, até que nos ponha como objeto de louvor, até que nos coloque como coroa de glória em suas mãos e nos dê um novo nome. É esse o desejo do nosso coração, sabe? Até que o Senhor restaure a terra, até que o Senhor manifeste o seu reino de forma plena aqui na terra, nós temos esse papel de anunciar Cristo Jesus e torná-lo conhecido. Não se dê o descanso, nem dê a Ele descanso. Permaneça na intercessão, permaneça em oração e permaneça pregando o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Amém? E o tema do nosso devocional nesse dia é Fiéis no Pouco. Estamos no nosso 16º devocional. É isso, minha gente. Faz 16 dias que a gente está se encontrando aqui e hoje não é diferente. Nós vamos ler algumas porções das Escrituras, hoje especificamente 4. Quais são elas? A primeira, Lucas 2, do 8 ao 9. A segunda, 1 Coríntios 1, 28. A terceira é Eclesiastes 9, versículo 10. E a nossa quarta e última de hoje, Colossenses 3, versículo 23. Lucas 2, do 8 ao 9 diz: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. 1 Coríntios 1, 28 diz: Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Eclesiastes 9, 10 está escrito: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. E Colossenses 3, versículo 23, vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ao ler as Escrituras, nós percebemos que uma das formas de Deus cumprir a sua vontade é utilizando caminhos que não são o mais natural, conforme a nossa espera. Então é assim: quero um profeta para pregar a palavra, aí escolhe uma idosa estéril. Acabou o vinho no casamento, traz vasilha, enche de água e transforma. Acabou o alimento na minha casa, pega a vasilha vazia com a vizinha que vai multiplicar azeite. Israel precisa de um rei. Faz o seguinte: vai na casa de Jessé, escolhe o menor da casa, o que menos parece rei, ele vai ser rei. Se você parar para perceber, são caminhos que fogem da forma natural do homem pensar. E isso é intencional. Quando você vai ver a Bíblia falando sobre Gideão e os 300 ali na guerra, a Bíblia vai dizer que Deus escolhe Gideão. Gideão ele faz a prova do Senhor para ver se ele realmente era aquele que foi chamado por Deus para fazer essa vontade de Deus. E Deus faz isso com ele também, testando a fé dele. Começa a dizer assim: olha, tem muita gente, pede para o povo ir embora, todo mundo que é covarde vai embora. Depois desce o povo às águas. Aquele que se abaixar para beber a água está desclassificado. Então assim, ele vai reduzindo um exército de 32 mil para 300. E ele vai dizer para que Israel não se glorie dizendo: a minha mão trouxe livramento para mim, a minha mão foi meu socorro. Está entendendo o que Deus está fazendo? Deus está mostrando ao homem que a vontade de Deus se faz do jeito de Deus. A vontade de Deus se cumpre no tempo de Deus.
Não adianta tentar ajudar Deus. Pelo contrário, Sara e Abraão tentaram ajudar Deus a cumprir mais rápido a profecia do filho, e que nasce Ismael, não Isaac. Então, Deus ele vai fazer sua vontade, mas é no tempo dele, do jeito dele. Deus é o Senhor. Você precisa aprender a confiar em Deus. Então, nós vemos que muitas vezes Deus escolhe operar por caminhos diferentes do mundo, por perspectivas que não são tão naturais, como a gente viu ontem, falando sobre um Deus que quebra expectativas. Ele não honra as pessoas pelas mesmas razões que o mundo faz. Ele valoriza a fidelidade acima da fama e a humildade acima do poder. É com esses que Deus habita, com o quebrantado e o contrito. Na noite do seu nascimento, ao invés de se revelar primeiro às pessoas de maior prestígio e renome em Israel, como reis e líderes, o Deus do universo enviou um anjo para contar a simples pastores que nem seus nomes são mencionados no Evangelho. Existem pastores que ficaram registrados, que moravam ali nas regiões próximas do lugar onde Cristo nasceu, em Belém. E um anjo do Senhor anuncia esses homens. A minha pergunta é, o que há de especial nesses homens? Pastores de ovelha, que geralmente eram contratados para cuidarem de ovelhas. Não sei se esse é o caso, porque o texto bíblico não deixa claro se eles eram os donos daquelas ovelhas ou se eles eram contratados por senhores para cuidar daquelas ovelhas. Mas uma coisa é um fato, eles eram pastores. E pastores, assim como pescadores, não era uma atividade de prestígio em Israel. Não era melhor, se é que eu posso dizer assim, das funções para se fazer. Não era uma das mais prestigiáveis. Porque você tinha homens que eram muitas vezes analfabetos e que cumpriram esse papel. Lucas 2,8 diz que os pastores estavam passando a noite nos campos e tomando conta dos rebanhos de ovelha. Passando a noite, a gente não sabia nem se eles eram daquela região, mas eles estavam ali. Vale a pena mencionar que estes homens eram trabalhadores dedicados. E essa é uma característica que a gente tem presente na Bíblia. Eram homens que estavam cumprindo a sua função comum. Eram homens que estavam vivendo dentro do seu trabalho de forma natural. Então eram homens fiéis naquilo que lhe foi confiado, que nesse caso era a vigilância e cuidado das ovelhas. Então, no contexto daquela época, os pastores eles estavam numa classe social mais baixa em relação a outras posições que existiam dentro de Israel. O status social desses homens era baixo. Mas Deus confia a eles uma notícia maravilhosa, as boas novas do Evangelho. Jesus revela aos pastores que o pastor de todos os pastores nasceu, que o bom pastor encarnou. Depois, eles foram os primeiros na fila para conhecerem o Filho de Deus em pessoa. Você tem noção do que é isso? Eles tiveram o privilégio de um convite divino. Deus envia um anjo. Não foi alguém que disse, gente, vai nascer o Messias. Não. O anjo do Senhor aparece, anuncia aqueles homens que nem seus nomes têm mencionados na Bíblia, e eles são os primeiros na fila para assistir o bebê em pessoa e ver o Cristo encarnado. Talvez você olhe para você hoje e pense dessa forma. Deus, eu não sou ninguém. Eu sou insignificante, eu não tenho valor. No meu trabalho, eu não sou o mais querido, eu não sou o que tem o melhor prestígio. Na minha casa, eu não sou a pessoa que é lembrada, eu sou a pessoa que nunca é mencionada nas listas da família. Talvez você pense assim, na minha igreja, eu não sirvo em nada, eu sou apenas alguém que está no banco aqui, sem fazer nada. E, Senhor, eu não vejo muito valor em mim ou nas coisas que eu faço. O problema é que talvez você pense que o que define quem você é para Deus é aquilo que você possui ou aquilo que você faz. Mas você foi salvo pela graça do Senhor. Não é o que você faz que torna você amado. Deus é amor e decidiu amar você. Hoje, em resposta ao amor que recebemos de Deus, nós damos a nossa vida ao Senhor e dedicamos, nos devotamos ao Senhor com todo o nosso coração, vivendo em fidelidade à sua palavra e em amor uns aos outros. Então, hoje, nesse devocional do Advento, eu quero te lembrar que você foi amado quando ainda você não o amava, que você foi desejado quando você ainda não o desejava.
Não desista do que Deus te deu para fazer, por mais pequeno que possa parecer. Seja cuidando, amando, servindo, orando. Esses homens foram encontrados enquanto cumpriam sua função natural. Semelhantemente, Davi foi visitado pelo profeta no momento que ele estava servindo ao seu pai, cuidando das ovelhas. Cuide daquilo que o pai confiou a você. Permaneça sendo fiel no dia a dia, no ordinário. A Bíblia diz, porque quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Seja fiel naquilo que Deus te confiou hoje e o Senhor fará o que Ele tem que fazer. Não compete mais a você. O que Ele vai fazer, o caminho que Ele vai escolher, por mais que muitas vezes não seja o que você está esperando, porque eu não estou querendo também aqui dizer que Deus agora vai te prosperar, porque a prosperidade do Senhor, Deus tem prosperidade sim, de forma bíblica, mas não essa teologia da prosperidade que o mundo ensina, de que você vai fazer porque Deus vai te devolver. Deus não tem obrigação. A verdade é que Ele é gracioso, misericordioso e rico em bondade. Tudo que Deus nos dá é uma bênção, mas tudo que Deus nos dá excede, porque a maior bênção que Deus poderia ter nos dado, Ele já nos deu, que é Cristo, o Senhor, nascido em Belém, o Deus que se fez menino. Deus está procurando por pessoas que serão fiéis no pouco, para lhe confiar aquilo que realmente é delas. Em tudo o que lhe foi confiado para fazer hoje, seja zeloso. Deus vê a diligência do coração e recompensa aqueles que fielmente completam a tarefa diante dele. O Senhor, Ele recebe o que você faz, quando você faz, como para o Senhor e não para os homens. A gente leu lá em Colossenses 3, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então que tudo que você faça nesse pensamento. Quer comais, quer bebais, ou quer faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Seja fiel no pouco. Esse é o nosso devocional de hoje. E eu queria trazer esse desafio para você. Comece a trazer a tua mente aí. O que é que Deus me confiou hoje para fazer? Que nesse período de advento eu possa ser fiel a Deus, cumprindo aquilo que Ele me confiou, vivendo a vontade dEle, ainda que de forma simples, ainda que não como as pessoas idealizam que é sucesso. Só te contar uma coisa, não é um segredo não, isso é porque muita gente esquece. Sucesso para Deus é o quão fiel você é naquilo que Ele declarou para você. O quão fiel você é, porque não é como você começa, é como você termina que define se você foi fiel à vontade do Senhor. Existem pessoas que começam muito bem, terminam muito mal. Existem pessoas que começaram a vida muito mal, mas terminaram muito bem, sendo fiel ao Senhor. Como termina é que importa. Termine bem. Seja fiel no que você está construindo. Amém? Deus é bom. Vamos orar? Então eu quero te convidar a orar e eu quero orar junto com você. Amém? Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos e eu queria orar com você. Pai, obrigado por valorizar aquilo que o mundo ignora. Senhor, obrigado porque o Senhor não vê como o mundo vê. Não importa a tarefa que o Senhor me entregue, eu me comprometo a me dedicar com todo o meu coração, pois eu sei que enquanto tenho a Ti, eu tenho tudo o que eu preciso. Pai, me ajuda a não ser desencorajado pelos padrões do mundo e nem ser contaminado pela inveja no meu coração. Mas em vez disso, me faz lembrar que o Senhor escolheu os humildes e dedicados pastores para serem os primeiros a saberem sobre o milagre do Natal. Assim como os pastores, obrigado por ter me escolhido para ser um portador das boas novas de Jesus. E obrigado, Senhor, por tanta generosidade para comigo. Tu és bom, Senhor. Eu te louvo, eu te amo. E eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, nosso próximo episódio da série O Advento.